Olá pessoal, me chamo professora Ana Paula. A gente vai ter uma aulinha rápida sobre supositórios e óvulos, tá? São duas formas farmacêuticas que estão na nossa disciplina de Tecnologia Farmacêutica 2, certo? Então vamos começar. Essa forma ela é uma forma muito diferente, né? É uma forma que no geral a gente brasileiro tem muito preconceito nela, né? Por definição, elas são formas farmacêuticas com consistência firme, de forma cônica. Se a gente for observar, ele tem esse formato aqui bonitinho, cônico, ou ogival, se for um óvulo, ele tem forma de ogiva. É destinado para aplicação retal ou vaginal, sendo que a vaginal ela vai ter essa palavrinha óvulo de forma mais comum, ou uretral. Essa forma uretral ela não é tão comum, mas hoje em dia, mas ainda existe. São obtidas por solidificação ou compressão em moldes de massa adequada contendo substâncias medicamentosas. Então, a gente vai ter essa aula teórica sobre supositórios, mas quando a gente retornar, a gente vai ter uma aula prática e nós vamos fazer um supositório, certo? Lá no nosso laboratório. Mas enfim, esse é o conceito geral de um supositório. Se a gente for pensando na forma de fato supositório, o formulário nacional ele fala que são preparações farmacêuticas sólidas de dose única, que podem conter ou não um princípio ativo. A ideia é que eles vão se fundir à temperatura do organismo ou se dispersar em meio aquoso, certo? Então vai depender muito da base onde a gente vai fazer isso, a gente vai entender mais na frente. O formato, como eu já falei, e a consistência do supositório devem ser adequados para que a gente tenha uma boa administração retal. Quanto ao óvulo, eles também são preparações sólidas, com formato adequado, só que a ideia é que eles tenham uma aplicação vaginal. E eles vão se dispersar ou se fundir à temperatura do organismo. Mas de antemão eu digo para vocês que a maioria dos nossos ovos eles vão ter essa etapa de dispersão. A gente vai entender mais na frente por quê, ok? Tranquilo até aqui, gente? Então, como eu falei, nós temos todas essas formas, supositórios, eles vão ter esse formatinho mais cônico. Já o óvulo não, ele é mais arredondadinho aqui, como vocês estão vendo, mais abauladinho, certo? Na farmácia a gente encontra os dois, né? Na drogaria a gente encontra de forma bem comum. Como que a gente faz para obter esse óvulo? Nós obtemos através de molde, né? A gente coloca ele numa forma. Então eles são obtidos por solidificação ou compressão em molde. O que a gente vai fazer lá no laboratório é por solidificação, né? Mas como que a gente vai fazer? Nós vamos fazer essa massa, essa mistura e colocar em um molde e encaixar ele no molde. Então, eles devem se desintegrar ou se dissolver à temperatura do organismo. Seu peso compreende entre 2 e 5. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Dependendo da base que nós formos fazer esse supositório, ele vai precisar da temperatura do organismo para se fundir e liberar o seu conteúdo, ou se ele for uma base, isso é para bases mais oleosas, para bases aquosas, quer dizer, tem uma base que é mais hidrofílica, a gente vai depender do líquido da região do meio. Então, por isso que a gente sempre vai ter esse processo no momento de se desintegrar ou se fundir ou se dissolver a temperatura do organismo, né? Então, a gente tem essa questão aí. Quanto ao tamanho e formato, nós temos supositórios retais com esses tamanhos, então, logicamente, que os adultos é de 2 a 3 gramas, são maiores, os infantis são bem menores, os de lactente, olha, tem uma média de 1 grama só. Supositórios vaginais, que são os óvulos, é de 3 a 5 gramas, logicamente a gente só tem esse formato adulto. E uretrais, eles podem ser em geral de 4 a 2 gramas, dependendo. E ele vai ser muito fino em formato de lápis. Esse bem aqui que vocês estão vendo aqui no canto direito da tela, lá em cima, esse daqui ele é bem fino, bem comprido, é o uretral, ok? Como eu falei, são formas pouco comuns, de fato, bem pouco comuns. Quanto à anatomia, já que a gente precisa pensar dessa região retal, mas o que é mais importante para a gente pensar?
É uma região, o reto é uma região que tem pouquíssima água, é uma região de reabsorção de água. Então, é uma região bastante seca, no geral. E, logicamente, com uma anatomia bem diferente. No momento que a gente vai pensar nessa absorção, porque pensem comigo, eu não sei se vocês lembram de todos os supositórios que vocês já viram numa drogaria, mas nós temos, no geral, formas de ação mais local e nós temos supositórios de ação sistêmica. Então, supositórios de ação local, o que a gente pressupõe, lógico, é que eles não vão ser absorvidos e que vão ter uma ação na região do reto. Porém, quando a gente vai pensar em supositórios de ação sistêmica, por exemplo, um supositório com dipirona, que a gente espera que tenha uma ação sistêmica, já que vai ter um efeito antitérmico. Então, a gente espera que ele seja absorvido. Por isso é importante que a gente entenda também esse plexo que nós temos aqui de veias. Então, nós temos as veias hemorroidais inferiores, médias e superiores. Sendo que as veias hemorroidais médias e inferiores, essas dessa região, elas não, se vocês observarem, elas não passam pelo fígado. Então, a gente não tem metabolismo de primeira passagem. A gente vai ter metabolismo de primeira passagem no que for absorvido através das veias hemorroidais superiores, que aí vai passar pelo fígado e tu vai ter o mecanismo, esse metabolismo de primeira passagem. Então, percebe que essa forma ela é bem diferente, mas ela tem a sua funcionalidade, ela é interessante, porque a gente pode ter uma absorção mais rápida e o efeito ainda mais rápido no organismo, certo? Mas se nós formos observar, nem todas os mecanismos nós temos essa absorção direta, vamos dizer assim. Apenas através das veias hemorroidais inferiores e nas veias hemorroidais médias, tá? Porém, se o medicamento for absorvido por vias superiores, nós vamos ter o metabolismo de primeira passagem, ok? Então, isso acaba dando uma certa irregularidade no processo de absorção desse medicamento, certo? E isso tem que ser compensado e a gente tem que pensar nisso quando for idealizar o medicamento nessa forma, certo? Mas, em todo caso, é uma forma, como eu falei anteriormente, bastante menosprezada, mas que é interessante por a gente ter essa questão aí de uma absorção mais rápida, de uma ação bem rápida, certo? Por isso que, por exemplo, medicações analgésicas e anti-inflamatórias nós encontramos nesse formato, exatamente por a gente ter uma ação muito rápida através dessa via. Por mais que nós brasileiros tenhamos nossos preconceitos e a gente veja que essa forma farmacêutica ela é pouco usual. Então, como eu falei, quando a gente vai ter, quando é inserido, quando é colocado esse supositório, a gente vai ter essa absorção normalmente, vou voltar aqui o slide, ó. Aqui a maior parte dele, quando a gente quer essa absorção sistêmica, né? Elas vão ser absorvidas através desse plexo aqui médio e inferior. Porém, nós ainda podemos ter uma certa absorção, uma parte dessa absorção sendo feita por essas veias hemorroidais superiores, certo? Quanto ao mecanismo de ação do supositório, como eu falei, a gente pode ter três formas que a gente pensa de imediato. Eu posso ter uma ação mecânica, uma ação local e uma ação sistêmica. A ação mecânica, ela é por reflexo. Então, é como se eu estivesse estimulando o reflexo da defecação. É o que a gente tem com laxante, com o supositório de glicerina. O supositório de glicerina, eu não posso dizer que a glicerina é o princípio ativo desse medicamento. Por quê? Porque a glicerina, ela não vai ter uma ação local, ela não vai ter uma absorção. Na verdade, esse supositório, ele vai estimular essa região, vou voltar aqui rapidinho, essa região a voltar a se contrair. Ele vai realizar uma contração no local e que vai estimular a defecação, certo? Seria como se tivesse um corpo estranho. Então, a gente tem esse supositório agindo dessa forma. E a glicerina em si, ela é colocada por ser um umectante, então, vamos dizer assim, acaba lubrificando um pouco a região e a gente consegue
realizar essa defecação de uma forma facilitada, certo? Então, existe essa possibilidade de ação mecânica. A ação local é uma ação tópica, né, nessa região anorretal. Então, por exemplo, medicamento antihemorroidal, ginecológicos em geral, por exemplo, os óvulos. Os óvulos, a maioria das vezes vai ter ação local, né? Boa parte das vezes ação local. Então, também existe essa possibilidade, além de contraceptivos, alguns hormônios, né, que são comuns de ação tópica. A ação sistêmica também é uma possibilidade. Elas passam para a circulação geral e vão atingir a região desejada. Por exemplo, como eu falei, os supositórios de pirona, mas nós temos outros, antiespasmódicos, antirreumáticos, expectorantes, antieméticos. Então, tem uma série de medicações possíveis de ação sistêmica. Porém, se vocês pararem para pensar que no Brasil a gente tem poucas formas, em outros países essa forma é bem mais usual e bem mais comum nas farmácias. Então, como eu falei, eu posso ter esse efeito local ou efeito sistêmico, a gente vai dar um pouco de foco para cá, né? E aí que a gente tem que pensar, como que eu sei que esse fármaco ele vai ter efeito local ou sistêmico? Como que essa forma ela vai, vamos dizer assim, saber disso? Né? Não é bem assim. Quando que a gente vai idealizar essa forma? Então, a gente vai pensar na característica do fármaco, se ele é lipofílico ou hidrofílico, a concentração do fármaco e, principalmente, que eu preciso que vocês tenham bastante atenção, é no tipo da base, né? Com relação ao efeito sistêmico, o efeito sistêmico, normalmente o que a gente espera desse medicamento com efeito sistêmico é que haja uma absorção rápida. Então, para a gente conseguir ter essa absorção rápida, eu preciso fazer com que esse fármaco ele saia do supositório. Então, eu preciso fazer com que esse fármaco saia dessa região e venha a ser absorvido. Então, por isso, normalmente a gente precisa pensar de forma invertida. Como assim? Se o meu fármaco for hidrossolúvel, a base que eu vou utilizar é necessariamente uma base oleosa. Se o meu fármaco for lipossolúvel, essa base ela precisa ser aquosa. E normalmente a gente coloca um tensoativo para facilitar a saída desse fármaco, para diminuir a tensão superficial da água e a gente conseguir ter esse fármaco ficando mais disponível. Então, pensa só. Desculpem. Aqui. Pensa só. Se o meu fármaco for hidrossolúvel, quer dizer, ele tem uma afinidade maior à água, eu preciso fazer com que esse fármaco ele saia dessa região aqui do supositório e venha para o lúmen, venha aqui para a luz dessa região retal. Imagina só se esse fármaco tiver a mesma afinidade que a base. Quer dizer, se o meu fármaco for hidrossolúvel e a minha base for hidrossolúvel. Vocês acham que ele vai se sentir confortável de sair? Não, ele vai se manter ali juntinho, agarrado a essa base. Por isso, a gente precisa sempre manter invertido. Para fármacos de efeito sistêmico, se o que eu quero é o efeito sistêmico, eu preciso pensar no meu fármaco, se for hidrossolúvel, base oleosa. Uma manteiga de karité, eu preciso pensar numa base oleosa. Fármacos já lipossolúveis, a gente vai pensar em bases aquosas junto com o tensoativo. Então, eu posso usar uma base gelatina, por exemplo. Eu vou deixar esse material depois para vocês, vocês vão ver que no final dele vai ter as possibilidades de base, cada característica, e depois a gente vai conversar um pouco sobre, ok? Mas, entenderam? Ficou tranquilo? Então, sempre quando o efeito for sistêmico, invertido, eu penso sempre de forma invertida. Fármaco com uma afinidade, base com outra afinidade, porque dessa forma eu tenho um desprendimento mais facilitado e aí eu vou ter o meu fármaco disponível para ser absorvido mais facilmente. Então, exemplo aqui, todos os utilizados por via oral sendo mais empregados analgésicos e antitérmicos. Então, eu tenho várias possibilidades de fármacos nessa forma supositório para efeito sistêmico. Tem muitas possibilidades, até porque a gente viu que a absorção ela é mais rápida. E isso é muito interessante, ok? Mas no geral a gente tem
Ah, professora, qual que vai ter uma absorção mais rápida, se a gente for pensar? Fármacos lipossolúveis, eles apresentam uma absorção mais rápida, né? Nesse caso, dessa interação, se a gente for pensar. Mas eu posso ter das duas formas. Fármacos com efeito local. O efeito local, então fazer efeito nessa região, então o que a gente espera é que ele fique aqui, né? Ele vai ficar nessa região. Eu não quero que ele tenha uma absorção, eu quero que ele tenha um efeito local. Então, normalmente, esse fármaco ele não é absorvível e o que a gente espera é que essa base ela tenha uma lenta fusão, ela libere o fármaco de forma muito lenta. Então, normalmente a gente tem anestésicos locais, vasoconstrictores, anti-inflamatórios, laxantes, a gente quer que esse efeito seja local. Então, essa questão, essa difusão, ela tem que ser mais lenta. Então, por exemplo, eu colocar um fármaco que é hidrossolúvel em uma base hidrossolúvel faz sentido, porque ele vai se manter nessa região por mais tempo. E aqui alguns exemplos que vocês encontram na drogaria de supositórios, dentrospumim, supositório de glicerina, de pirona, o Proxil, tá? É só para a gente dar uma relembrada. Quanto ao uso, ele acaba sendo uma alternativa para a administração de alguns fármacos sistêmicos, e aí a gente tem essa forma muito usual para pacientes pediátricos, pacientes inconscientes, porque a gente não tem a possibilidade da deglutição, e pacientes sujeitos a vômito. Então, essa forma acaba sendo também interessante nessa situação. E, como eu falei, acaba sendo uma excelente opção para a administração de alguns fármacos que, por alguma razão, sejam inativados por via oral, por exemplo, que passem por efeito de primeira passagem hepática, ou que possam ter alguma degradação por causa do suco digestivo, suco gástrico. Então, quais são as vantagens dessa forma? A gente tem essa questão da incapacidade, então pacientes que têm problemas, transtornos gastrointestinais, tem problema para deglutição, pós-operatório, paciente que está acamado, pacientes inconscientes, acaba que essa forma acaba sendo uma forma bem vantajosa. A instabilidade em pH gastrointestinal, como eu falei, ou suscetibilidade de ataque gástrico. Então, com fármacos que eu tenho essa suscetibilidade, eu posso fazer ele nessa via retal, nesse formato de supositório, que acaba tornando um pouco mais fácil a absorção. Fármacos que causam irritação gástrica, então essa forma eu não tenho nenhuma irritação gástrica, já que ela vai ser absorvida pela via retal. Maior parte do fármaco não sofre efeito de primeira passagem, como eu falei. A gente vou já colocar um outro slide para vocês, mas 75% desse fármaco, em média, é absorvido sem esse efeito de primeira passagem, o que é muito interessante. E fármacos com sabor desagradável. Então, se eu tenho um fármaco que é péssimo de gosto, eu tenho pouca adesão, uma possibilidade é colocar ele através dessa via. Desvantagens, né? O início da atividade terapêutica muitas vezes pode ser mais tardia que em outras vias. Então, lembra que eu tenho que esse fármaco ele precisa sair dessa base, ele precisa se dissociar dessa base. Isso pode demorar um pouco. Além disso, não tenho todo o fármaco sendo absorvido sem o efeito de primeira passagem. Eu posso ter uma parte sendo absorvida pelas veias hemorroidais superiores, né? A quantidade total de ativo absorvido por essa via, por vezes, é inferior que outras, por essa razão que eu falei. A gente pode ter parte desse fármaco sendo absorvido pelas veias, por essa região, por esse plexo superior, né? Então, isso acaba dando uma irregularidade na absorção. Isso deve ser considerado quando a gente idealiza um fármaco dessa forma, certo? Como eu falei, o início pode ser. A gente já falou disso, da questão do início da atividade ser um pouco mais tardia. Então, a absorção do fármaco pelo reto é irregular e difícil de se prever sem um estudo adequado de bioequivalência. Tanto que, se vocês observarem, a gente não tem fármacos. Como que eu posso dizer? Genérico ou similares. A gente só vai ter o fármaco de referência. Por quê? Porque é muito difícil a gente conseguir comparar a absorção de uma forma, de uma marca para outra.
Então, a gente tem essa irregularidade acontecendo, né? É muito diferente do que a gente espera de uma via oral ou parenteral. A gente tem também questões como questões pessoais, individuais, melhor dizendo, questões individuais a serem pensadas, como por exemplo, se a região retal for mais seca ou mais úmida, isso pode influenciar a absorção. O que mais? Se essa região retal, essa região do reto, deixa eu ver se eu consigo voltar bem aqui, essa região aqui for mais curta. Tem pacientes que a gente tem essa região retal, do reto final, mais curta. E eu posso ter uma maior absorção nas veias superiores. Isso também é uma questão individual e pode influenciar nessa absorção dessa via. Então, tudo isso tem que ser pensado e idealizado no momento de se pensar nessa formulação, idealizar uma forma farmacêutica supositória, certo? Então, como eu falei, existem fatores que influenciam essa absorção. Existem fatores fisiológicos e fatores fisicoquímicos. Isso aqui a gente já falou. Posso ter essa questão do plexo hemorroidal, que a gente conversou, o tamanho dessa região retal, o conteúdo do colo, a quantidade e a natureza desse líquido que está na região do colo retal, o pH pode influenciar, e a própria temperatura corpórea, porque tem algumas bases, as bases lipofílicas, lipossolúveis, elas dependem da temperatura para se fundir. Então, se eu tiver uma temperatura diferente dessa, eu posso ter uma atividade também diferente, né? A questão com relação ao reto, as veias superiores e inferiores, como eu falei, as inferiores e médias, a gente tem uma média de 50% a 70% do fármaco sendo absorvido por essa região. Já por vias superiores, elas vão passar por fígado, então fica lá em média 30%, tá? Como a gente conversou aqui, eu posso ter a absorção sendo realizada por essa região superior e com isso eu tenho um metabolismo de primeira passagem acontecendo. Só para a gente ter uma noção quanto a isso, o que isso vai influenciar no meu fármaco? Como eu venho falando e talvez vocês não estejam entendendo. Quando a gente vai idealizar essa forma, se vocês olharem aqui, eu tenho o Profenid, que é cetoprofeno, em 3 formas farmacêuticas diferentes. Eu vou ter o Profenid de comprimido revestido, 100 miligramas, né, entérico. Vou ter o Profenid em cápsula e eu tenho ele em supositório. Vocês estão percebendo que eu tenho quantidades diferentes de fármaco? Se a gente for pensar inicialmente, ó, eu tenho a cápsula que vai ter 50 miligramas, ela tem uma excelente absorção. Normalmente, cetoprofeno de 50 miligramas, a gente vai ter a tomada dele mais de uma vez ao dia, se não me engano, de 2 a 3 vezes ao dia. E por isso surgiu o Profenid de 100 miligramas. O Profenid de 100 miligramas, a gente vai necessitar apenas de uma tomada ao dia. Então, isso facilita a adesão do paciente. Isso para casos gerais, posso ter isso aumentado? Posso ter isso aumentado, ok? Tanto que é um comprimido revestido. Porém, quando a gente vai pensar para o supositório, a indústria ela decidiu fazer um supositório de 100 miligramas, não de 50, porque eu sei que eu tenho um efeito já esperado com 50, mas ela decidiu fazer de 100 miligramas. Por quê? Por essa questão da gente ter essa diferença na absorção. Eu posso ter uma parte sendo pouco absorvida. Eu tenho uma média, como eu falei, de 50% a 70% desse fármaco a ser absorvido por essa via, de forma direta, de ação direta. Por isso a gente acaba optando por colocar uma porcentagem, uma quantidade de fármaco, melhor dizendo, um pouco maior, né? Tanto que ele usa 100 miligramas. Mas será que esse paciente vai ter absorção total de 100 miligramas? Provavelmente não. Ele vai ter uma absorção média aí entre 70 miligramas, mais ou menos. Está dentro do que a gente espera para ter atividade farmacológica? Sim, está. Por isso que no momento em que se vai pensar dessa forma supositório, eu preciso pensar nessa questão também. Outra coisa, além dessa questão da concentração, logicamente a indústria vai pensar na melhor base para a gente ter essa absorção, tá? Opa, desculpem. A gente vai precisar pensar nessa melhor forma para ter essa absorção,
certo? E é uma pergunta que vocês podem estar se fazendo, professor, então para que eu tenho essa forma se eu sei que eu não vou conseguir absorver 100 miligramas? Entendo, eu tenho pacientes que têm problemas gástricos e eu estou falando de um anti-inflamatório, isso pode causar desconforto. Então, o supositório seria uma forma que não traria isso a ele. Outra questão, eu tenho uma absorção sem metabolismo de primeira passagem, então eu acabo tendo uma ação mais rápida em alguns momentos. Ah, mas eu tenho uma absorção menor. Sim, mas ainda assim eu tenho uma faixa terapêutica interessante. Então, em alguns casos, para alguns pacientes, essa forma acaba sendo interessante e válida. Então, é isso que a gente precisa também pensar. Quanto a fatores físico-químicos, como a gente já falou, eu preciso pensar na solubilidade do fármaco com relação a lipídios e água. Então, se ele é lipossolúvel ou hidrossolúvel, para a gente pensar na melhor base, se ela vai se fundir, se ela vai se dissolver, o que é que vai acontecer ali, né? Por quê? Porque o fármaco, ele vai estar num veículo, ele vai estar nessa base, e a ideia é que, para a gente ter essa ação, ele vai passar para o fluido do colo, para daí ter uma absorção na mucosa retal, quando a gente vai pensar numa absorção sistêmica. Tudo isso aqui tem que acontecer. Então, o fármaco ele está no seu veículo, ele precisa se desprender do veículo, ir para o fluido do colo, para daí ele chegar a ter uma absorção retal. Então, essa sequência ela precisa ser pensada. Então, fatores além da base dessa lipo ou hidrossolubilidade, a gente precisa pensar também no que? A partícula, o tamanho desse fármaco, ele precisa ser pequeno para ser melhor, para ter uma melhor velocidade de solução, para ele ficar mais disponível. Então, o tamanho da partícula também é importante. Quanto menor o tamanho da partícula, maior a dissolução do fármaco. E quanto à base, né? Eu preciso tomar muito cuidado com o tipo de base, porque bases irritantes, elas podem anular a liberação ou a absorção do fármaco. O que eu quero dizer com isso? Que é um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado também. Por exemplo, bases lipofílicas, elas dependem da temperatura corpórea para amolecer, para se fundir, certo? Então, dessa forma, o calor do meu corpo vai fundir essa base. Então, rapidamente, essa base se fundindo vai liberar o fármaco e a partir daí a gente vai ter ação local ou ação sistêmica, né? Vai depender do fármaco que a gente está trabalhando. Porém, quando a gente vai pensar em bases aquosas, eu preciso pensar numa coisa. A base aquosa, ela não depende da temperatura do corpo para se fundir. Ela vai depender da água da região. E lembra que eu falei logo no comecinho, a região do colo, o colo retal, ele é muito seco, tem pouquíssima água. Então essa base, quando ela é aquosa, quando ela é uma base, por exemplo, eu falei gelatina, tem outras também, gente, mas essa base aquosa, ela é mais irritativa. Eu não estou dizendo que vai irritar o colo toda vez, não, mas ela é mais irritativa. Então, dependendo da quantidade de água que você tem na região retal, ela vai irritar mais ou menos o colo. Ela vai amolecer mais facilmente e liberar seu conteúdo, ou vai ter mais dificuldade, certo? Então a gente tem que pensar bem nessa questão. Tanto que, principalmente para supositórios, a base aquosa, a gente recomenda hidratar ele antes da colocação. Então seria interessante a gente colocar um pouquinho de água antes de colocar esse supositório, tanto que existe na instrução do fabricante, ele já coloca, eu posso colocar um lubrificante também, que isso, além de facilitar a colocada do supositório, ele facilitaria também essa dissolução, é uma etapa importante.
certo? Então, algo que é importante que a gente também saiba é que existe essa possibilidade de irritação da mucosa retal e acabar que o movimento peristáltico ele é estimulado e a gente tem uma anulação dessa liberação, dessa absorção. É como se o corpo fosse expulsar rapidamente esse fármaco e a gente não teria essa absorção acontecendo. Além disso, podem haver interações químicas e ou físicas com esse fármaco e a base. Então, isso também tem que ser considerado no momento da idealização dessa fórmula. A absorção, como eu falei, o supositório pode ser fundido nessa forma de fármaco a ser fundido para a região retal, tá, gente? Na região retal, a gente tem uma maior absorção, né? Com fármacos com base. Quando a base ela é oleosa, que eu preciso fundir essa base, a gente acaba tendo uma maior absorção, certo? Então, a absorção acaba sendo por difusão passiva, então a gente tem uma maior liberação do fármaco, enfim, é uma forma mais interessante, certo? E quais são os fatores que vão acabar influenciando nessa região retal? Então, a temperatura retal, o pH, como eu falei, a quantidade de muco que a gente vai ter nessa região, o tamanho dessa região, a motilidade das paredes retais, isso tudo pode alterar essa absorção retal, ok? Então vamos pensar aqui, eu falei muito de reto, não falei praticamente da absorção da forma óvulo. A vagina, ela é bem diferente, logicamente, da região retal. Ela é uma região mais úmida, certo? Então, eu tenho menos desconforto com o uso de formas de base aquosa, diferente do que a gente encontra na região retal. Basicamente, a gente tem diferença essa. Tanto que a maior parte dos óvulos, eles têm base, a base que a gente utiliza é base aquosa, porque a gente consegue ter uma liberação dessa forma bem mais rápida. Diferente da região retal, que a gente tem, a maioria das vezes, uma base que é lipofílica, uma base mais oleosa, ou uma base mista. O que é uma base mista? É uma base que parte é aquosa, parte é oleosa. E ela acaba tendo as duas características, ok? Gente, eu espero ter sido clara. Espero que ajude vocês no momento de estudo, tá? Além dessa aula, eu queria deixar a recomendação para vocês que vocês dessem uma olhada no livro. Vou colocar aqui para vocês. Aqui. Esse livro bem aqui, eu até coloquei lá como sugestão. É o Allen Popovic Ansel. Formas farmacêuticas e sistemas de liberação de fármaco. É um livro que está disponível na biblioteca virtual de vocês. Ela está disponível na minha biblioteca, tá? E o capítulo que eu peço que vocês olhem é o capítulo de supositório, o capítulo 12, tá? Qualquer dúvida, podem entrar em contato, o grupo está aí disponível. E é isso, pessoal. Bons estudos.